Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, pele clara, olhos verdes, faço uso do óculos na cor cinza. Estou usando camisa social na cor azul, calça jeans e sapato. E hoje, aqui no nosso podcast, temos uma participação mais do que especial. Estamos aqui hoje com a Luciana Mendes, que é psicóloga, é professora, é mãe e é um monte de outras coisas que nós vamos descobrir agora. Lembrando que o nosso podcast, ele tem o objetivo principal de dar voz às mulheres. Mulheres estas que muitas vezes têm a sua voz silenciada pela sociedade. Então vamos lá. Luciana Mendes, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra poder tê-la aqui conosco. E assim, gente, para quem não sabe, Luciana Mendes, ela é esposa do Dr. Marcos Vinícius, que é uma figuraça também na nossa cidade, né? E é o nosso pré-candidato a prefeito em Valparaíso de Goiás. Seja bem-vinda e eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Obrigada, Nelma. Obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa morena, de cabelos médios, encaracolados, estou de blusa rosa e calça jeans, como sempre, que é o look que eu mais gosto, calça jeans. Só muda a parte de cima, mas a calça jeans sempre permanece. Eu sou uma pessoa muito família, sempre sonhei, né, ter uma família grande. Hoje nós temos 3 filhos, mas a verdade é que eu falo que assim, eu sempre quis ter mais de 4. Era um grande sonho ter uma família grande, ter todo mundo reunido à mesa. E eu sou uma pessoa de sonhos que, graças a Deus, realizei muitos deles. Hoje eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Um outro grande sonho que eu tinha era estar em sala de aula, no curso de psicologia. Hoje eu dou aula na Universidade de Anhanguera. O maior sonho da vida, que era ser mãe, e eu realizei. Graças a Deus, os meus filhos são a grande inspiração da minha vida. E a sorte de ter casado com uma pessoa que me apoia em tudo, que me incentiva em tudo. Então, quando a gente fala de mulheres terem voz, também passa por isso, pelas escolhas de parceiros que a gente vai ter, porque eu atendo tantas mulheres que os parceiros seguram, que os parceiros acabam minando o potencial delas, e às vezes quando elas se separam ou quando esse parceiro vai embora, elas desabrocham. E eu tive a sorte de escolher um parceiro que, pelo contrário, faz me dar o pontapé, fala, vai, toma conta. Que maravilha, né? Precisamos de mais figuras masculinas assim na nossa sociedade, né? Que realmente dê a mão para a sua companheira e a impulsione a seguir, a crescer e até crescerem juntos, que é o mais importante, né? Sim. Luciana, conte para a gente um pouquinho sobre o diagnóstico da sua filha e como ele impactou a sua vida e a sua visão sobre o futuro. Ah, ótimo. Rafa nasceu a termo, né? Ela foi ali na primeira semana, para ela não ser considerada prematura. Nasceu muito pequenininha e com feições muito diferentes de toda a família. Nesse momento, a gente falou, olha, talvez seja algo diferente. Até a pediatra falou, talvez ela esteja amassadinha, talvez ela seja um pouco diferente. Mas ela também nasceu com um pé torto congênito. Apesar dele não ser muito torto, ele era um pouquinho entortado para cima. E aí a gente saiu do hospital, fomos para o pediatra. E aí eu falei, olha, eu tô achando diferente, ela é muito diferente da gente, ela mama muito fraquinho. E esse pé torto, ele falou, Luciano, eu também acho que a gente pode ter algo, mas nesse momento a gente não tem nada para bater o martelo. E desde o nascimento dela até o diagnóstico foram 7 meses. Então, que a gente investigou várias outras questões, como é uma síndrome rara e uma síndrome genética, que não aparece nos exames tradicionais de genética, ela só aparece no exame mais acurado, que é o Array. A gente demorou a chegar no diagnóstico dela.
Quando a gente chegou ao diagnóstico dela lá no Hospital Sara, a gente foi pouco acolhido. Então, foi dado o diagnóstico, ele falou, olha, é uma síndrome em que, na maioria das vezes, é incompatível com a vida, as crianças não chegam até os 2 anos, e daqui 6 meses vocês voltam. E, nesse momento, faltou chão mesmo, faltou acolhimento por parte desse profissional, faltou orientação por parte desse profissional, mas nós, como nós temos muita fé, como nós fomos um casal em que a gente amadureceu a nossa fé em Cristo, desde o nosso namoro, e principalmente depois do nascimento da Rafa, dos desafios que a Rafa tinha, porque a Rafa, desde os primeiros dias, apresentava convulsões, apresentava questões de choro o tempo todo. Rafa chorava dia e noite, 24 horas por dia. Não dormia, nem de dia, nem de noite. Então, ela já apresentava esses desafios até a gente chegar nesse diagnóstico, que foi aos 7, 8 meses. Nesse dia, a gente saiu de lá desnorteado, mas no mesmo dia a gente falou, olha, se ela vai viver até os 2 anos, vão ser os melhores 2 anos. Nesse dia mesmo eu já fui para a internet, eu já fui pesquisar sobre a síndrome dela, já fui estudar, já fui ver o que a gente poderia fazer de exame, o que a gente poderia fazer de estimulação, além do que a gente já fazia. E fomos correr atrás. Nesse momento a gente teve, ao mesmo tempo em que a gente teve a falta desse acolhimento desse profissional, a gente teve inúmeros outros que se reuniram. Nesse dia eu liguei para o pediatra, doutor André, que é daqui do município, que é uma pessoa que a gente acabou desenvolvendo uma amizade. Liguei para a neuropediatra dela, a doutora Sandra, e eles foram estudar sobre a síndrome, por ser uma síndrome rara, junto comigo. E a gente foi discutir depois junto o que a gente poderia fazer. Foi um estudo em conjunto. Foi, todo mundo. Então era novo para a gente, era novo para eles também. E aí a gente também, ao mesmo tempo, teve pessoas que a gente nem imaginava orando, rezando, colocando o nome da Rafa aos pés do altar e se dedicando a nos ajudar e nos fortalecer em oração. Então, às vezes, a gente chegava na portaria, tinha uma roda de bolo. Às vezes, a gente chegava na portaria do condomínio, tinha flores. Então, a gente teve muitas pessoas à distância que nos ajudaram muito. Mas foi um aprendizado de vida. Primeiro porque a gente vinha de uma história de muitas vitórias. A gente se casou, teve um casamento lindo. Tivemos a nossa primeira filha, que era um bebê muito tranquilo, muito saudável. Então eu vivi a maternidade de forma muito tranquila nessa primeira gestação e no puerpério da Mariana. O Marcos estava como vereador. Então, muitas portas se abriam e isso era muito bom. E quando veio a Rafa, a gente já teve o contrário. O tratamento da Rafa, ainda hoje é muito caro. Ela é a segunda filha? Ela é a segunda, ela é a do meio. Ainda hoje é muito caro. Então, de um casal que podia viajar, que podia frequentar bons restaurantes, que podia comprar o que era necessário, a gente passou a ser um casal que não conseguia comer uma pizza no domingo, porque a prioridade era a Rafa. E nesse momento, eu falo que a gente teve um filtro muito, muito positivo das nossas relações, de ver de fato quem ia e quem ficava. Então isso foi muito bom, foi uma mudança de vida pra gente, primeiro da gente ver o que realmente importa, porque o que realmente importa é quem de fato ficou, de quem ficou do nosso lado, de quem nos apoiou. Às vezes a gente estava para Brasília ou para Goiânia com a Rafa, amigos buscavam a Mariana na escola e levavam para casa, minha sogra, minha mãe, minhas cunhadas. Então todo mundo acabou se organizando para ser essa rede de apoio que era importante para a gente seguir. E isso fez muita, muita diferença em como a gente encarava o futuro. Que maravilha, né? Assim, só de ter essa rede de apoio e essa questão do filtro que você falou, isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que tem muita gente ao nosso redor que a gente pode contar, e quando você pega e sacode aquela peneirinha, vão caindo algumas peças, né? E realmente fica só quem tem que ficar mesmo, né? E é engraçado que foram chegando outras. Teve até uma senhora que ela era amiga do Marcos. E ela ligava e mandava mensagem 3 da manhã. Estou orando pela Rafaela. E eu demorei um tempo ainda para conhecê-la, porque nessa correria, né? Quando eu a conheci, eu falei, olha... Aí ela, eu sou pastora Salete.
E aí ela, eu sou a pastora Salete. Aí eu falei, mas eu já te conheço. Aí ela falou, é? Eu falei, sim, porque todas as vezes que a senhora estava orando por nós, a gente também orava pela vida da senhora. Então é uma pessoa que não era do nosso círculo e que estava em oração e que hoje eu levo para a vida, sabe? Então isso faz muita diferença. É sua gratidão, Sim, né? Que maravilha. Como psicóloga, você já estava familiarizada com o impacto psicológico de diagnósticos graves. Mas como essa experiência pessoal mudou sua perspectiva profissional e sua abordagem com os pacientes? Ah, isso é ótimo. Porque, assim, primeiro que quando a gente vive, a gente vira mãe. A gente esquece técnica, a gente esquece que é profissional, a gente esquece tudo. Então, é engraçado como essa vivência é diferente na prática profissional e na vida pessoal. Então, a gente teve aquele momento de desespero, de falar, porque, meu Deus, como que isso vai ser? E de, inclusive, de não se perceber. Eu lembro que um dia uma colega de trabalho falou assim, eu acho que você precisa ir ao psicólogo. E aí eu falei, é sério? Eu tô tão bem, fazendo tudo. E quando eu fui ao psicólogo, eu fui ao psiquiatra, foi engraçado, porque quando ele começou a fazer as perguntas, eu percebi que eu estava no quadro depressivo. Antes dele falar nas próprias perguntas, porque a gente vai entendendo, né, o desenrolar daquilo, eu falei, gente, não é que eu tô no quadro depressivo, porque eu estava tão automático que eu não me percebia. E isso impactou diretamente no modo hoje como eu trato os meus pacientes quando eles estão diante de um diagnóstico. Primeiro, de entender que é normal a gente vivenciar essas fases de um luto, porque a gente vive um luto do filho idealizado, do filho perfeito, do filho imaginado. Porque eu lembro que eu grávida, a minha primeira filha tem um olho azul como o pai. E aí eu grávida, porque as pessoas questionavam, será que vai vir com olho azul? Não. Será que vai vir moreninha ou loirinha? E quando ela nasceu, tem uma frase que as pessoas falam assim, o importante é vir com saúde. E se não vier com saúde? Como que é esse bebê que ele exige cuidados, que ele exige renúncias, que ele exige uma atenção 24 horas? A gente já chegou a ficar virado, alternando os horários em que a gente ia contar as convulsões da Rafa. Então, eu dormia um pouco, aí o Marcos contava as convulsões e registrava no aplicativo. Depois ele dormia e eu ficava contando o resto da noite as convulsões que ela tinha durante a noite. Então, esse desafio que a gente viveu e que a gente ainda vive de algum modo bem mais leve hoje, mas que a gente ainda vive, serve primeiro para humanizar esse cuidado, para eu não repetir o erro que foi cometido com a gente lá atrás, de eu tratar isso como banalidade, de eu tratar isso como algo corriqueiro. Eu vejo hoje, a gente teve um aumento muito expressivo dos casos de autismo. E aí, entender que por mais que no mesmo dia eu atenda muito mais de uma família com crianças dentro do espectro do autismo, essas famílias são diferentes. O modo como elas encaram esse diagnóstico é diferente. O modo como elas recebem a notícia é diferente. E o modo como elas, inclusive, se colocam em ação para poder correr atrás de terapias, o que não é fácil, que a gente tem uma limitação muito grande, até de capacidade do Estado mesmo, né? Então, o olhar para essas famílias, o olhar para essas mães, principalmente, ele é diferenciado. E eu me lembro de uma colega sua da educação que encontrou com o Marcos quando a Rafa teve o diagnóstico. Ela falou assim para ele, meu amigo, bateu nas costas dele, falou assim, eu espero que você não caia na estatística. Aí ele, como assim, Marcos? Porque boa parte das mães são abandonadas nesse momento em que tem uma criança com deficiência, uma criança com alguma condição, uma limitação. E eu espero que você não caia nessa estatística. E aquilo pareceu tão forte para ele. E hoje eu tenho a oportunidade, inclusive, de conversar com esses pais para mudar essa perspectiva de que pais podem e devem participar, de que vale a pena esses pais participarem, que vale a pena viver essa parentalidade atípica e que a gente vive isso na prática e que vai ficando mais leve, a gente vai aprendendo a lidar. A Rafa, ainda hoje, ela tem alguns desafios
E aí, quando a gente começa a perder a paciência, um olha para o outro, não, deixa que eu cuido. Deixa que eu vou. Essa alternância ela é importante, inclusive para a manutenção da saúde mental. Então, esse lugar de fala me tornou uma psicóloga melhor. Que bom, viu? Sim. Porque foi preciso passar por esse momento de não acolhimento, sim, né? No primeiro impacto ali, no primeiro diagnóstico, né? Sim. E, de repente, tudo isso muda a sua postura enquanto pessoa, enquanto profissional, para poder ofertar o seu melhor para quem vem até você em busca, sim, de um atendimento, né? E acaba sendo acolhido, porque você tem esse olhar humanizado, você tem esse olhar diferente, que é o que realmente quem precisa de um socorro busca isso. E é muito bacana saber, né? Vamos, psicóloga aqui à disposição, quem tiver interesse, depois no atendimento, viu? Doutora Luciana, vamos chamá-la de doutora Luciana, porque atende ao público, cuida da saúde mental e emocional das pessoas. Tá vendo? Ela não é só mãe, psicóloga e professora, ela tem outros mistérios por trás dessa sua personalidade. Doutora Luciana, Luciana mesmo. A senhora falou assim sobre a questão do luto. Sim. O luto para cada um tem um tempo, não é isso? Sim. E como é essa questão de trabalhar principalmente com as mães, já que em alguns casos a gente vê realmente que aquela estatística em que o pai da criança acaba deixando a mãe, deixando a família ao receber um diagnóstico de alguma síndrome ou transtorno, mas essa questão do luto, como é tratado com essa mãe, principalmente com essa mãe? Primeiro é legitimar esses sentimentos e que eles todos são válidos. Isso é muito importante. Dessa mãe questionar, dessa mãe ficar triste. Eu lembro que Rafa não tinha perspectiva de andar, de falar, até porque, como é uma síndrome rara, a gente tinha poucos estudos de comparação, por exemplo, né? A gente tinha poucas crianças mais velhas também para a gente poder comparar. Infelizmente, é uma síndrome em que muitas crianças morrem no ventre ou nos primeiros anos de vida. Então, eu não tinha muito perspectiva do que a Rafa ia alcançar. E eu lembro que, às vezes, eu ia para um parquinho e eu via uma criança da idade da Rafa correndo ou falando, e isso me doía, gente, de uma forma inexplicável. E aí, muitas vezes, eu falava, nossa, eu não posso sentir isso. Então, esse lugar de acolhimento, de legitimar, que essa mãe pode sim sentir isso, que essa mãe ela pode sim se sentir triste. Depois ela vai trabalhar e essa maternidade ela vai ser ressignificada. É o primeiro passo. Segundo é entender que esse luto, ele infelizmente é um luto em que a gente não pode parar. É um luto que precisa ser acompanhado de luta. Porque a gente tem uma janela na primeira infância, especialmente do 0 aos 2 anos, que é uma janela de oportunidade de desenvolvimento. Que enquanto eu estou de luto, essa criança tem que estar sendo estimulada. E não só estimulada nas terapias, ela tem que estar sendo estimulada em casa, ela tem que estar sendo estimulada ao sair de casa, ela tem que estar participando de espaços públicos, ela tem que estar indo para a pracinha, ela tem que estar vendo outras crianças brincarem. E porque às vezes os pais têm uma ideia que acaba sendo disseminada na nossa sociedade, que só a terapia é que estimula a criança, só a terapia que vai auxiliar no desenvolvimento. E a terapia é um recorte tão pequenininho na vida da criança, perto de tudo que ela pode vivenciar. Eu lembro que um dia a Rafa estava com um aninho, mas ela ainda não tinha controle do tronco, ela ainda era um bebê. Se a gente pegasse, ela era como um bebê. E eu levei ela para terapia ocupacional como um bebê, deitadinha, virada para mim. Quando a terapeuta ocupacional viu, ela falou assim, ei, mamãe, vira essa menina para o mundo, segura o pescoço dela, mas vira essa menina para o mundo. Coloca ela para ver outras crianças brincarem, coloca ela no chão, coloca ela para brincar com comida. Ela é molinha como um bebê, porque ela é muito hipotônica, a Rafa ainda hoje. Ela é molinha como um bebê, mas ela é uma criança de 1 ano. Ela tem que ver o mundo, ela tem que ver as crianças brincando, ela tem que querer brincar, ela tem que começar a se desafiar, e isso depende muito de vocês. E então,
esses olhares das fases do luto e entender que enquanto a gente está de luto, a gente também tem que estar lutando, é muito importante. Então, ao mesmo tempo em que a gente acolhe essa mãe e legitima tudo que ela está sentindo, todos os sentimentos válidos que ela está sentindo, a gente também orienta essa mãe a estimular essa criança o quanto antes. E, gente, estimular é colocar no chão, é colocar para brincar, é mudar os objetos que estão em torno dessa criança, é usar os próprios objetos do cotidiano. Às vezes a gente pensa que o que estimula é um brinquedo super caro da Fisher-Price. Não, criança é estimulada com panela, criança é estimulada com garrafa PET, criança pode ser estimulada com qualquer objeto que seja seguro para o uso dela. Então, colocar essa criança no chão, colocar essa criança para brincar com a própria comida, colocar essa criança para brincar com uma tinta. Então, assim, pensar em coisas que você tenha dentro de casa e que você possa utilizar com ela para que ela seja estimulada. Hoje, a gente não tem condições, e você, como professora, deve estar encarando essa mesma realidade. Enquanto diretora, eu imagino que numa escala ainda maior, de que a gente tem uma demanda que cresceu vertiginosamente e uma oferta de cuidado que ainda é limitada. Sim. Então, a gente não tem profissionais, nem na rede pública, nem na rede privada, suficientes para a gente ofertar a quantidade de terapia que seria preconizada para uma criança com várias condições, com autismo, com TDAH, com síndrome de Down e com as diversas síndromes e condições que a gente tem. A gente não tem. Então, o que a gente está focando hoje? Educação parental. Como que essa criança pode ser estimulada no dia a dia dela? Como que no próprio cotidiano, como a gente fala aqui, né? Vozes do cotidiano. Então, como que no próprio cotidiano a gente pode estimular essa criança? Rafa era uma criança que, por exemplo, não gostava de sair. Quando a gente saía, ela chorava, ela se desorganizava, ela ficava mal. Então, acabava não sendo um passeio agradável. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve lá em casa, que a gente falou: ou a gente vai se isolar do mundo e ficar nós 5 aqui dentro de casa, ou a gente vai ter que encarar esses momentos e uma hora ela vai se adaptar. E foi isso que a gente fez. Então a gente saía, gente, era aquela trabalheira. Chegava no lugar, ela chorava do início ao fim, até que ela começou a chorar só um pouquinho, depois ela começou a chorar menos, e hoje ela é a primeira que pede para sair. Então isso foi muito, muito, muito gratificante, porque foi um processo. Eu lembro que Caldas, a gente sonhou ir para Caldas, porque toda criança adora Caldas novas. Piscina, brincadeira, Piscina, né? aguinha quentinha, Picolé, brincadeira, picolé. Gente, ela odiou Caldas Novas. Ela chorou do início ao fim. Do início ao fim. E hoje ela pede. Meu aniversário, eu quero ir para Caldas Novas. Que dia a gente vai para Caldas Novas de novo? Então, fez diferença a gente insistir e a gente continuar colocando ela no mundo. Mas é interessante, porque olha só, a visão que a médica, né, falou, a criança molinha estava no seu colo, e a gente ali, enquanto mãe, a gente acha que está cuidando, está zelando e está correto. E muito bacana essa visão de, olha, vira a sua criança, vira a Rafa, para ela poder perceber o mundo. E nem sempre a gente tem essa noção. Uma coisa simples, né? Só virar a criança para a gente segurar, segura o corpinho, o pescocinho para que ela, né, não caia, não se machuque. Mas é muito interessante, porque quantas crianças estão deixando de ver, de ter essa percepção do mundo, de ver as cores, de ver as brincadeiras, porque a gente acha que está num lugar muito seguro, que é o nosso colo, né? Sim. Então é bem bacana. É uma dica que fica aí, viu? Para você que de repente tem alguma criança com alguma mobilidade e que de repente você tenha que andar com ela no colo, vira essa criança ao contrário para que a cabecinha esteja olhando de fato o mundo, tudo o que acontece ao redor, até porque essa questão da estimulação, como foi citado agora, às vezes a mãe, o pai ali, a família se prende muito a uma estimulação que precisa ocorrer dentro de uma clínica específica. Mas, como foi citado agora, e por experiência em escola, a estimulação ela acontece em vários ambientes. Então, proporcione à sua criança objetos com segurança, para que ela não venha se machucar. Muitas crianças gostam de brincar com água.
E aí é só ter o cuidado para que essa criança não venha se afogar, porque às vezes pega uma bacia pequena e acha que é um ambiente seguro, e não é. A bacia pequena também, a criança, dependendo do tamanhozinho dela, se ela cair de cabeça ali dentro e ninguém socorrê-la, ela pode vir a óbito. Então fica aí algumas dicas para que você que tem alguma criança, que tem algum problema, algum tipo de necessidade especial, que você siga aqui as dicas. É claro que a ajuda de um profissional especialista dentro das terapias é muito importante, é muito válido. Mas enquanto não se tem esse recurso, enquanto a gente não tem essa amplitude de atendimento, principalmente na rede pública, vai se dando um jeitinho aí dentro de casa e sempre observando essa criança. Porque cada movimento que ela faz diferente é uma evolução significativa que você tem que observar e aplaudir, né? Então, muito bacana isso aí. Mas aí dentro de toda essa sua trajetória, houve algum momento ou momentos em que se sentiu tentada a se limitar pelo diagnóstico ou aceitar o prognóstico como um destino inevitável? Se sim, como superou esses momentos nessa dúvida? Eu sou teimosa, né? Então, quando teve o diagnóstico, não foi nem que a gente negou o diagnóstico, porque eu sou uma pessoa que eu confio na ciência, eu confio no que está escrito e eu confio nos profissionais que a gente procura. Mas primeiro eu não fiquei no primeiro profissional. Eu lembro que o ortopedista dela, que também era do Sara, ele falou assim pra gente: esse geneticista que te atendeu é um dos melhores do mundo. Só que ele é pesquisador. Ele entende de laboratório, ele não entende de gente. É humano. Não é. Então, ele vai se restringir a te passar isso. Procure um geneticista que oriente vocês sobre a síndrome, que saiba sobre a síndrome, que converse com vocês. Gente, na falta desse geneticista, que a gente foi encontrar muito tempo depois, lá em Goiânia, no CRE, mas aí a gente já estava superada essa fase, eu fui estudar, eu fui procurar informações de qualidade na internet, eu fui pedir ajuda para outros profissionais também estudarem. A gente foi tentar entender primeiro sobre a síndrome dela. Aí a gente descobriu que tinha grupos de estudo em alguns lugares do mundo, na Argentina, nos Estados Unidos. Tanto é que a gente chegou para a Argentina. E um fato que foi muito interessante na Argentina, que me ajudou a não ter essa perspectiva de desistir, foi que a Argentina, ela, apesar de a gente estar muito próximo, apesar de a gente ter muitas semelhanças por estarmos no mesmo continente, a gente também tem muitas diferenças. E duas coisas que eu acho incríveis da Argentina são a acessibilidade que a gente tem para o idoso e para a pessoa com deficiência. Na Argentina é muito comum e normal os idosos sentados numa cafeteria conversando, ou com as cadeirinhas na praça reunidos conversando. E as pessoas com deficiência na rua, nas praças, nos parques. Vivendo. Sim, vivendo. Aqui, como a gente tem problemas de mobilidade urbana muito crônicos, muito antigos, e então a gente tem baixa acessibilidade nas calçadas, a gente tem lugares pouco adaptados às pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas com deficiência ficam muito limitadas ao seu convívio familiar. Então essa pessoa, no máximo que ela vai é para a escola. E o fato de eu ver tantas pessoas com deficiência me levantou algo assim, na rua, lá. Falei, será que aqui tem mais pessoas com deficiência do que no Brasil? Porque a gente não vê esse tanto de criança com deficiência no parquinho. A gente não vê parques acessíveis, como lá a gente tinha parque que você adaptava a cadeira de rodas para a criança em cadeira de rodas balançar. Aqui a gente quase não vê isso. E aí eu fiquei questionando isso e fui pesquisar. E aí foi justamente isso. Lá primeiro, se tem uma cultura de se sair mais de casa, de se explorar o ambiente externo, se explorar a natureza, de fazer algo que aqui, até pouco tempo, a gente tinha vergonha, que é o farofar, gente. Farofar é maravilhoso. E depois, quem tem muitos filhos sabe que não dá pra gente sair sem levar um biscoitinho, sem levar um suquinho. Até a farofa em si. A farofa em si. Porque comer na rua é muito caro quando você tem muitos filhos. E aí,
lá é muito comum, as pessoas vão para a praia, elas levam a comidinha, elas vão para o parque, estende uma toalha e elas levam o lanche da família ali. Então, eu acho que essa é uma questão que ela depende de políticas públicas, mas ela também depende de uma mudança gradual de cultura, da gente explorar a nossa cidade, né? Da gente explorar o nosso bairro. A gente teve um governo, o governo do Pablo, que a gente teve um incentivo muito grande, até praças, foram 24 praças no nosso município, até a próxima lá do Pedacinho do Céu, Sim. que é uma pracinha linda. Então, assim, aproveitem a praça do seu bairro. Vão, leva a toalha de mesa que você tem, estende, faz um piquenique. Gente, isso é de um valor para a criança. Isso não tem preço, Não tem valor, tem né? preço, não. E eu lembro que é a minha memória mais forte de infância. E olha que eu vim de uma família em que eu tive oportunidades de viajar, de conhecer muitos lugares, uma família muito grande. Então, assim, cada dia tinha uma roça, ia para Rio, ia para praia, que eu tenho família em Fortaleza. Então, tive oportunidades, mas a minha lembrança mais feliz da infância foi um piquenique que a gente fez no zoológico. Um piquenique mesmo. Então, assim, não foi de ir para a praia, não foi de uma grande viagem, não foi de um grande passeio, não foi de um presente. Não, foi de um momento simples. Isso é muito importante. A gente ter aquele senso de pertencimento pela nossa cidade e explorar realmente o que nós temos aqui de melhor. Sabemos que precisamos avançar, sabemos, só que precisamos também valorizar o que já temos. Então, essa questão que a Luciana fala do farofar, isso é muito bacana, porque quando ela cita a praça Pedacinho do Céu, que fica em frente à unidade Pedacinho do Céu, na etapa D de Valparaíso 1, eu estive gestora agora durante 7 anos e meio. Então, o que acontece? Desde que a praça foi inaugurada, iniciei lá com as famílias esse farofá, que era o piquenique, toda sexta-feira, ou quinzenal, ou uma vez por mês, mas nós nos reuníamos e cada um contribuía com o que podia. Era uma pipoca estourada ali na panela, jogou num saquinho ou numa vasilhinha, a outra mamãe fazia ali uma gelatina no copinho, e às vezes a gente só sentava para compartilhar de sentimentos, de ideias, jogava assim a toalha ali no chão e era muito bacana. Então, existem várias formas de você estar conectado às pessoas, de você criar os laços afetivos, sem precisar ter o dinheiro para se deslocar para outros lugares. E Valparaíso tem o Parque Ecológico, tem a Praça da Etapa A, nós temos espaços no Céu Azul. Então, precisamos explorar a nossa cidade e muita coisa boa está por vir também, viu? É só aguardar um pouquinho. Voltando aqui. Quais são algumas das lições mais importantes que você aprendeu ao enfrentar essa situação desafiadora e como elas têm influenciado a sua vida e na sua carreira? Ótimo. Eu acho que a primeira lição é que a família é a nossa principal base. No momento mais difícil, como eu falei, que a gente não tinha como ir comer uma pizza num domingo, em que a gente precisava de ajuda, inclusive para custear o tratamento. A nossa família, ela foi quem foi nossa base. Foi quem falava assim, não, essa consulta agora eu pago. Não, ó, vou levar os meninos para passear. Às vezes meu sogro chegava lá com caixa de bombom para os meninos, com biscoito para os meninos, assim como quem está fazendo um agrado, mas que era algo que a gente não tinha como fazer. Então isso fez muita, muita diferença. Então, primeiro é que família é a base de tudo. Foi a primeira lição que eu tive. Segundo é que acolher, a gente nunca perde por acolher as pessoas. Às vezes eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como fazer nada, mas eu tenho como te ouvir. Eu tenho como estourar uma pipoca pra gente assistir um filme. Eu tenho como estar junto. Então, isso foi uma grande lição para mim. E para minha vida profissional, primeiro foi que é muito diferente a técnica da vivência. Eu sempre fui estudiosa, então eu era uma pessoa que era muito presa à técnica, muito presa à teoria, muito presa a tudo aquilo que eu me resguardava enquanto conhecimento.
E a vivência é muito diferente. A gente não vive um transtorno mental como uma listinha que a gente tem no DSM, que é o Dicionário de Saúde Mental. Não é assim. A vivência de um transtorno mental, a vivência de uma depressão, ela é completamente diferente, ela tem nuances muito diferentes. Então, essa humanização do cuidado, eu acho que foi um ganho muito grande, foi uma lição que ficou de tudo isso que a gente viveu. E a fé. Sim, Família sem dúvida, e fé, né? sem dúvida. E uma outra coisa que, assim, eu falo que ficou muito forte pra gente é que as pessoas, elas são muito solidárias. As pessoas, por mais que algumas pessoas se afastam, por mais que exista um filtro, as pessoas, elas gostam de ajudar. Então, às vezes, assim, eu lembro um dia que uma mulher que eu nunca tinha visto, ela falou, olha, o exame da Rafaela vai demorar muito. Eu falei, nossa, mas ela precisava. Ela, pera, que eu vou dar um jeitinho. Se faltar um paciente, eu te ligo, vocês correm pra cá. Então, assim, esse olhar de buscar ajudar, de buscar contribuir, a gente viveu muito essa vivência de solidariedade. E isso foi fantástico para a nossa vida. E é uma lição que eu levo, inclusive, para repetir com outras pessoas. Que bom, né? Sim. Que a gente precisa ser hospitaleiro, precisa ser mais humano, precisa olhar as pessoas sem o julgamento, olhar na essência, valorizar a bagagem emocional que cada um traz, porque a gente não sabe o que de fato o outro vive. Então, essa palavra acolhimento, ela de fato precisa ser colocada em prática. Precisamos humanizar as nossas relações, humanizar as pessoas que muitas hoje estão desumanizadas. Então, ao encontrar alguém cabisbaixo, entristecido, até dentro de um ônibus, ou numa parada, ou num shopping, porque às vezes a pessoa está no shopping, não quer dizer que ela esteja feliz, não. Então, assim, é só de você chegar, ouvir atentamente, ou apenas abraçar. O abraço cura. O abraço transforma vidas. Então, vamos buscar humanizar as nossas relações. E voltando, Luciana, que conselhos você daria para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, enfrentando diagnósticos difíceis, seja qual for o diagnóstico, ou lidando com desafios pessoais que parecem intransponíveis? Em primeiro lugar, é a fé. A fé, ela nos leva a lugares inimagináveis. E ela nos permite viver os desafios que nos são impostos com leveza. Eu lembro que a gente teve noites muito difíceis mesmo, em que só a fé nos segurou. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é se agarrar às suas crenças, se agarrar à sua fé, independente de religião. Mas nós somos seres com religiosidade, com espiritualidade. Então, se agarrar a essa fé é o primeiro passo. Segundo, é buscar ouvir as pessoas certas, porque também tem pessoas que elas não vão agregar em nada, que elas vão nos dar conselhos que vão nos levar à ruína. Então, se cercar de pessoas sábias, seja o seu pastor, seja um padre que você conheça, seja uma amiga, seja uma vizinha, pessoas sábias que nos edificam, que vêm com conselhos que podem de fato nos ajudar. Então, se cercar dessas pessoas é muito bom e nos ajuda muito. E terceiro, é entender que nada nessa vida é por acaso. Eu perdi meu pai muito cedo e para mim, para o meu irmão, para minha mãe foi muito difícil, porque meu pai tinha 51 anos, nunca tinha ficado doente, nunca tinha ficado internado, aliás, é só em acidente, mas nunca tinha adoecido para ficar internado. E aí, perdemos meu pai em 18 dias, ele internou e faleceu. E foi muito difícil para a gente entender os propósitos de Deus nisso, mas quando a gente entendeu, a gente percebeu que Deus faz tudo perfeito. Meu pai viveu o que ele tinha que viver, ele deixou as contribuições que ele tinha que dar. Foi uma pessoa que nos ensinou a viver a vida com muito mais presença. É uma pessoa que ainda hoje
as pessoas chegam para mim e falam, nossa, seu pai é um cara incrível, nossa, eu era amigo do seu pai, nossa, seu pai faz falta demais. Então, isso faz muita diferença, porque às vezes a gente passa por essa vida sem deixar um legado, sem deixar uma história, sem de fato impactar na vida das pessoas. E o impactar é isso, às vezes a gente não tem como ajudar financeiramente, mas a gente tem como estar, a gente tem como participar, a gente tem como brincar, a gente tem como alegrar a vida dessa pessoa, a gente tem como contribuir para que a vida dessa pessoa às vezes seja mais leve. Eu falo que assim, tem momentos em que não existe conselho. É igual quando morre alguém e você vai visitar, né? Aquela visita do pós-luto ou a própria visita no velório. Você não tem uma palavra, não existe palavra para confortar, mas o estar já é o conforto. Então, às vezes, esse estar, e é esse estar mesmo, gente, às vezes você lavar uma louça vale mais do que um Pix na conta, sabe? Você chegar na casa dessa pessoa com uma roda de bolo e falar, vamos passar um café pra gente conversar e bater papo? Vale muito, vale muito. E eu falei muito das pessoas com deficiência, mas isso também vale para os idosos, né? Que a gente vai vendo os nossos idosos vão ficando muito sozinhos, muito isolados, precisando muito, às vezes, da gente sentar, tomar um chazinho da tarde, conversar, emprestar os nossos ouvidos para ouvir aquela história que às vezes é repetida, mas que depois que esse idosinho se vai, a gente sente muita falta. E assim, a Luciana cita aqui a questão do falecimento que ela considera, de certa forma, precoce de seu pai aos 51 anos. E assim, nós seres humanos, nós não temos uma etiqueta com o nosso prazo de validade. Nós estamos na prateleira da vida e não sabemos quando seremos recolhidos para o plano espiritual. Por isso a importância de fazermos coisinhas pequenas, igual estourar a pipoca e conversar, ou você chegar na casa de alguém de surpresa, leva ali um bolinho e vai só, passa o café, passa um suco, faz um suco e você senta para ouvir. Isso não tem preço. Isso tem valor. Então, a gente precisa aproveitar cada momento da nossa vida, porque às vezes a gente perde os bons momentos porque está com raiva de fulano, porque esse ciclano não me olhou direito. Gente, a gente precisa desatar os nós, né? E precisamos estar criando os laços afetivos. São esses pequenos detalhes que transformam a nossa vida. E a gente vai viver o tempo suficiente. Então, não sabemos a nossa data de validade. Por isso, abrace como se fosse a última vez, beije como se fosse a última vez e lembre-se de olhar nos olhos das pessoas. Isso não tem preço, isso tem valor. E aqui, só para a gente já chegando aos finalmente, como é nessa sua vida aí, citando tudo isso, mãe, profissão, corre para lá, corre para cá. Como você consegue equilibrar a vida profissional com a vida mãe, esposa? Como você consegue ali ter tempo para suas crianças? São 3, Sim, né? São 3. Eu vim dessa realidade de exemplo. Meus pais sempre trabalharam muito. Minha mãe era professora, trabalhava manhã, tarde, noite. Fim de semana estava estudando. E meu pai a mesma coisa, viajava, mas a gente sempre priorizava os momentos de qualidade. Eu falo que isso é algo que, obviamente, não substitui a presença, mas essas memórias afetivas, elas precisam ser criadas. Porque às vezes a gente está em casa, mas não está. Está no celular, está na televisão, está fazendo qualquer outra coisa, menos estar. Então, acho que a gente está carente disso, de estar junto, de fazer algo que os dois gostem juntos. Hoje, enquanto eu estava tomando banho para vir para cá, o meu pequeno estava lá no banheiro, batendo papo, contando do parquinho que ele foi. Então, ouvir essa história que a criança quer contar para a gente faz muita diferença. Quando a gente está de verdade. Às vezes procurar, eles querem ver esse filme, vamos ver esse filme juntos. Claro que a gente não quer. Os meus amam um programa que chama O Chão é Lava. Gente, pra gente que é adulto não tem graça. Mas poderia eles estar. Eles adoram, o chão é lava. E aí,
às vezes eles falam, mamãe, vamos assistir o Chão é Lava? Eu vamos. Aí a gente assiste. Eu falei, não, então agora a gente vai brincar de O Chão é Lava. E, gente, às vezes essa brincadeira dura 5 minutos, porque a gente não aguenta, né? A energia deles é eterna. E isso faz muita, muita, muita diferença. Quando eu pergunto para eles, o que vocês mais gostam? Eles de brincar com vocês. Então, esses poucos minutos que a gente brinca fazem muita, muita diferença na vida deles. Na verdade, é o tempo de qualidade Exatamente. Que é destinado. Não importa se você, eu trabalho em casa, estou em casa o dia inteiro, estou em contato com os meus filhos. Mas se não existe a conexão de você deixar o que está fazendo para destinar ali 10 minutos, somente 10 minutos, sem o seu celular, que você possa realmente conversar, ou que seja assistir esse desenho de forma rápida e brincar por alguns minutinhos, esse é o tempo de qualidade. Porque às vezes a pessoa fala, eu não trabalho fora, estou em casa com meu filho o dia inteiro. Somente não estou quando ele está na escola. Isso não quer dizer o tempo de qualidade. Então é realmente você ouvir o que a criança tem para dizer e você ali compartilhar de um pequeno momento, compartilhar a ideia e olha, isso faz toda a diferença na vida dessa criança, viu? Ele vai ser, ou ela vai ser, uma pessoa adulta muito mais saudável, principalmente com relação às emoções, que hoje a gente vê que está uma crise de ansiedade generalizada na nossa sociedade, crise de depressão. Então, a gente precisa realmente estreitar essas nossas relações, mas com qualidade do nosso tempo. Luciana, você tem algum projeto ou iniciativa que surgiu ou possa surgir a partir dessa experiência que busca ajudar outras famílias ou indivíduos em situações semelhantes? Sim, é um projeto que eu falo que é missão de vida, é algo que na minha prática profissional eu busco executar, e de projetos futuros a gente tem principalmente focado em educação parental. Eu acho que esse acolhimento ele ainda peca, mesmo quando a gente tem acesso a tratamentos privados, esse acolhimento da família, a gente ainda investe pouco, a gente ainda trabalha pouco nesse acolhimento da família, nesse treinamento da família, porque a terapia é um período ali bem limitado de tempo. O que vai impactar mesmo na criança é as outras 23 horas que a criança está em casa. Então, aquela horinha que ela está em terapia, ela vai ajudar e muito. Mas as outras horas essa criança está em casa. Então, essa orientação dos pais, essa orientação para como lidar, para como cuidar, eu acho que é uma grande missão que a gente tem. Eu procuro executar quando eu estou atendendo pais atípicos. Eu penso que mais para frente virão oportunidades para a gente fazer isso em maior escala. Eu acho que é algo que eu tenho como sonho, eu tenho como meta e eu tenho como uma missão de vida mesmo. É muito bacana essa questão da educação parental, porque lá na escola Pedacinho do Céu, nós tivemos uma parceria com a Simone Ricarte, que foi a primeira que trouxe para nós, dentro da unidade, essa abordagem da educação parental. E surtiu um efeito muito positivo. Então, se Luciana conseguir realmente transformar isso aqui em um projeto e que venha atender as demandas das nossas escolas, principalmente as municipais, Sim, vai ser um ganho muito grande para a nossa sociedade. Será uma sociedade muito mais bem preparada para vivenciar o que tiver que ser. Mas essa questão familiar, ela é fundamental. Eu falo que, assim, e é o maior desafio, a gente se educar enquanto pais. A partir do momento que a gente é pai, a gente começa a ser espelho também. Lá em casa, a gente precisou cortar celular, porque os meninos estavam ficando ansiosos, agitados, dormindo mal, e todas aquelas questões que a criança exposta à tela muito tempo ficar. Então, a gente teve que cortar. Só que ao mesmo tempo que a gente corta, a gente também é cobrado. Se eu tô ali, no celular, no Instagram, igual a gente adora ficar, já vem um e fala, ei, mamãe, a gente não pode, você também não pode. Então, a gente acaba sendo esse espelho. Então, nós também vamos melhorando, repensando também quanto tempo a gente está ficando no celular. Porque às vezes a gente adora dizer assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estou sempre fora, eu tenho muita coisa para fazer, tenho minha casa para cuidar, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Mas se você pegar o celular
e olhar o tempo de uso de redes sociais, você vai ver que está sobrando tempo para leitura, está sobrando tempo para estar com os filhos, está sobrando tempo para fazer coisas que de fato te edifiquem, mais do que olhar a vida alheia. É verdade. É só o tempo de qualidade, Sim. né, que precisa ser redistribuído. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo, mas eu peço aqui agora para que a Luciana deixe a sua mensagem, que a sua história ela é impactante. E o que você pode dizer para as pessoas que estão ouvindo, nos acompanhando hoje nesse podcast, a sua mensagem para as pessoas que precisam ser impactadas em suas vidas? Eu quero dizer, gente, é que vale a pena encarar a vida com mais leveza. Às vezes a gente leva um diagnóstico, a gente leva uma dificuldade, a gente leva um acontecimento da nossa vida como um fim. E vale a pena a gente olhar para isso com mais leveza, a gente encarar isso como algo que é passageiro. É algo que eu levo para minha vida e que eu falo muito para os meus pacientes, que é que as coisas ruins passam. Elas não vão durar para sempre. As dificuldades, elas vão passar. E depois elas vão voltar. A vida da gente é um ciclo. E se a gente ficar preso ao que está ruim, ao que está difícil, se a gente se prender ao que não nos edifica, a gente sempre vai estar infeliz, a gente sempre vai estar insatisfeito, mesmo quando as coisas estiverem boas. Então, se apegar ao que é bom, se apegar ao que pode nos edificar, se apegar a pessoas que nos projetam para cima, que nos elevam a nossa autoestima, que elevam o nosso ser, faz muita, 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 muita diferença. Então, encarar tudo que a gente vive com leveza, com a certeza de que as coisas boas passam e as ruins também passam. Olha, é muito importante essa fala, que assim, um diagnóstico não define ninguém. A medicina, ou aquele primeiro atendimento médico logo após o diagnóstico, já foi dito que a Rafa teria até os seus 2 anos de vida no máximo. A Rafa hoje tem 8 anos. Então, você que recebe algum diagnóstico aí, seja seu ou do seu filho ou de algum parente, não permita que esse diagnóstico defina a sua vida. É preciso ir além. Não se entregue. As coisas ruins passam, as coisas boas também, mas as boas prevalecem por muito mais tempo. Então, busque ajuda de profissionais, busque um suporte psicológico para que você esteja bem. E assim, hoje eu só tenho a agradecer a essa participação maravilhosa da Luciana aqui conosco. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Encerramos aqui o nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. E lembrando que humanizar é preciso, e você que está aí do outro lado, receba o meu abraço forte de luz.